Sejam muito bem-vindos. Vamos ao capítulo 6. Menos cara ou coroa, você ganha. Você pode errar metade das vezes, e ainda assim, ficar rico. A forma como o sucesso se distribui entre grandes empresas de capital aberto ao longo do tempo não é muito diferente do que acontece no capital de risco. A maioria das empresas listadas é mediana ou fracassa. Algumas vão bem, e apenas um pequeno grupo se torna extraordinário. E é justamente esse grupo que gera a maior parte dos retornos do mercado. A Russell 3000 Index, um índice amplo que reúne milhares de empresas, mostra isso com clareza. Desde 1980, cerca de 40% das empresas que fizeram parte desse índice perderam pelo menos 70% do seu valor, e nunca se recuperaram. E aqui está o ponto crucial. Praticamente todo o retorno do índice veio de apenas 7% das empresas, aquelas que tiveram desempenhos muito acima da média. Ou seja, mesmo dentro de um índice diversificado e aparentemente seguro, a dinâmica é brutal. Poucos vencedores carregam o resultado de muitos fracassos. Essa realidade não poupa nenhum setor. Mais da metade das empresas de tecnologia e telecomunicações perde a maior parte do valor ao longo do tempo. Mesmo entre empresas de serviços públicos menos consideradas estáveis, há uma taxa relevante de falhas. E lembre-se, estamos falando de empresas já estabelecidas, não startups improvisadas. Ainda assim, muitas têm vida curta. Um exemplo é a Carolco. Ela produziu grandes sucessos de Hollywood, como Rambo, O Exterminador do Futuro 2 e Instinto Selvagem. Nos anos 90, faturava centenas de milhões e parecia imbatível. E então, fracassou. Os sucessos pararam, projetos caros deram errado, e em 1996, a empresa faliu. A ação foi a zero. Um desastre completo menos, como acontece com 4 em cada 10 empresas ao longo do tempo. Mas aqui está o insight estratégico. Apesar disso tudo, o Russell 3000 cresceu mais de 73 vezes desde 1980. Como isso é possível? Porque uma pequena parcela de empresas extraordinárias compensou todos os fracassos. E isso vai ainda mais fundo. Dentro dessas grandes vencedoras, existem eventos raros, os chamados tails, que concentram a maior parte do sucesso. A Amazon, por exemplo, foi responsável por cerca de 6% dos retornos do S&P 500 em 2018. E boa parte desse crescimento veio de apenas duas iniciativas, Prime e AWS. A Apple teve impacto semelhante, puxada quase exclusivamente pelo iPhone. Focus Event Impact OG. Agora traga isso para o comportamento do investidor. Você não ganha dinheiro sendo brilhante o tempo todo. Você ganha dinheiro sobrevivendo aos momentos críticos. Napoleão definiu um gênio militar como alguém que consegue agir normalmente, enquanto todos ao redor entram em pânico. Nos investimentos, é exatamente isso. A maioria das decisões do dia a dia não importa tanto. O que realmente define seu resultado são poucos momentos, talvez 1% do tempo, quando tudo está caindo e o medo domina. Vamos ilustrar. Imagine 3 investidores ao longo de mais de um século. Um investe consistentemente. Faça chuva ou faça sol, outro foge do mercado durante crises. O terceiro entra e sai com atraso, movido pelo medo do resultado. O investidor disciplinado termina com muito mais dinheiro, não porque acertou mais menos, mas porque não entrou em pânico nos momentos críticos. Investir é assim, longos períodos de monotonia, interrompidos por momentos de puro caos. E nesses momentos, quem mantém a cabeça fria, vence. O ponto central é este. Eventos raros dirigem tudo. Quando você entende isso, muda completamente sua forma de pensar. É normal errar frequentemente. É esperado que muitas ideias falhem. É inevitável ter anos ruins. Mesmo os melhores acertam pouco. O lendário investidor, Peter Lynch, disse: se você for excepcional, acertar 6 de 10 vezes. Empresas gigantes também operam assim. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, afirmou após um grande fracasso de produto que eles estavam trabalhando em falhas ainda maiores. Por quê? Porque um único acerto menos como a AWS paga por dezenas de erros. O mesmo vale para a Netflix, cujo CEO Reed Hastings incentiva a assumir mais riscos e aceitar mais cancelamentos. Fracassos fazem parte do modelo. Até no humor funciona assim. Um comediante como Chris Rock testa dezenas de piadas ruins em pequenos clubes, até encontrar aquelas poucas que funcionam menos as que você vê nos grandes shows. O sucesso visível é apenas a ponta do iceberg. E no mundo dos investimentos, o mesmo padrão.
Warren Buffett construiu sua fortuna com poucos investimentos extraordinários, apesar de centenas de tentativas ao longo da vida. Seu parceiro, Charlie Munger, já disse: se você remover os melhores investimentos da história deles, o desempenho seria apenas mediano. A conclusão é poderosa e libertadora. Você não precisa estar certo o tempo todo. Você precisa estar certo o suficiente. E, quando estiver certo, deixar o ganho crescer. Como disse George Soros: não importa quantas vezes você está certo ou errado, mas quanto você ganha quando acerta, e quanto perde quando erra. Você pode errar metade das vezes e ainda assim construir uma fortuna. E talvez o maior evento raro de todos. Entre bilhões de planetas, apenas um menos, até onde sabemos, tem vida inteligente. O fato de você estar aqui, lendo isso, já é resultado de uma probabilidade absurda. E isso já é motivo suficiente para sorrir.